Olá, eu sou o professor Edilson Tomás de Souza. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações e estar a par do que nós estamos postando aqui no grupo. Eu quero convidar você, mais uma vez, candidato ao concurso da Câmara de Vereadores de São João do Rio do Peixe, para mais uma aula. Vamos lá? Olá, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula, de matemática para você que vai prestar concurso à Câmara Municipal de São João do Rio do Peixe. Nós temos lá uma unidade temática que foi colocada regra de 3 simples, né? Então vou aqui apresentar para vocês, para que vocês possam sair bem na prova, né? Boa sorte a todos, vamos lá. Então, inicialmente, a gente já parte aqui de um problema, né? Nós temos aqui um exemplo que eu vou intitular exemplo 1. Ele diz assim, ó. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Olhem bem, 600 gramas de farinha de trigo, a gente faz 50 biscoitos. Agora, quantos biscoitos poderemos fazer se nós usarmos 1.800 gramas de trigo? Então, gente, vocês observam aqui, nós temos aqui gramas de trigo e temos número de biscoito. Se eu aumento a quantidade de gramas de trigo, eu vou aumentar a quantidade de biscoito, né? Isso aí é óbvio, é lógico. Ó, para cada 600 gramas, eu faço 50. Então, você pode já até estar pensando aí, né? Pensando já essa resposta, quanto vai dar. Mas vamos fazer isso aí de maneira bem didática, usando um cálculo, né? Ó, nós temos aqui, eu separei numa tabelinha, ó, a quantidade de gramas e coloquei a quantidade de biscoito. Aí nós temos 600 gramas, produz 50 biscoitos. Se eu aumentar a quantidade de gramas para 1.800, eu vou produzir X biscoito, né? A quantidade de biscoito que eu quero descobrir. Então aí, gente, nós vamos usar o seguinte raciocínio, ó. Essas duas grandezas, prestem bem atenção, essas duas grandezas, no caso, gramas de trigo e quantidade de biscoitos, elas são grandezas que a gente chama de grandezas diretamente proporcional. O que quer dizer isso, professor Edilson? É que o aumento de uma, né, ó, se eu aumentar uma grandeza dessa, essa outra vai aumentar proporcionalmente, né? Então pensa aí, se eu tenho 600 gramas e produzo 50, se eu aumentei essa quantidade aqui quantas vezes, gente? Olha, eu aumentei essa quantidade aqui 3 vezes. Então, eu tenho aqui um aumento proporcional. Então, se eu tenho 50 vezes 3, daria aqui, no caso, 150, né? Você resolve isso aí só mentalmente. Mas vamos ver como ficaria isso no cálculo. Ó, no cálculo aqui, a gente vê essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu vou usar aqui para vocês uma dica, uma técnica, que é o uso da setinha, tá? Ó, o uso da setinha. Você vai botar essa setinha primeiro aqui na grandeza que tem a incógnita, no caso aqui o X. Aí eu faço isso, ó. Eu faço isso. Aí olha agora para cá. Gramas e quantidade de biscoito são grandezas diretamente proporcional? Sim, professor. Então eu vou botar uma setinha no mesmo formato, na mesma direção e sentido, porque aí, gente, eu vou montar uma proporção, tá? Eu vou montar uma proporção para resolver essa questão. Olha como é que fica a proporção. Ela vai ficar assim, ó. Nós vamos montar a proporção da seguinte forma. Nós vamos montar, ó, 600 para 1.800. Ou você vai botar o sentido da setinha aqui, estão vendo, ó? O sentido da setinha seria assim, ó. 600 está para 1.800. Aí, assim como nós vamos ter 50 para X. A proporção seria montada dessa forma, porque nós temos a setinha aqui, ó. É quem vou indicar como eu vou montar. Então, vamos para a resolução aqui. Aí você pode cortar esses dois zeros daqui com esses dois zeros daqui e fazer a proporção, né? A gente já viu lá uma propriedade que tem o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É a famosa regra do cruz credo que a gente chama, né? Ó, e faz assim, ó. O xzinho lá, ó. 6 vezes x, então vai ficar assim, ó. 6 vezes x, 6x, igual a 18 vezes 50, né? Porque eu cortei aqui, ó, esses dois zeros daqui, eu cortei com esse, né? Então ficou 18 vezes 50. Vamos fazer esse produto, 18 vezes 50 dá 900. Aí agora a gente quer calcular o x, né? Então a gente vai pegar o x, 900 dividir por 6, né? Ó,
x igual a 900 por 6. Quanto é que vai dar o x? 150, né? Então, aí tá resolvida a questão, beleza? Vamos para a próxima. Eu tenho aqui o exemplo 2. Olha nesse exemplo 2 o que é que a gente tem. Com uma velocidade de 80 km por hora, um carro faz um percurso em 50 minutos. Ó, se o carro for com essa velocidade, ele faz o percurso em 50 minutos. Se a velocidade aumentar para 100, ó, eu estou aumentando a velocidade. Será que o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Então, olha só, se eu aumento a velocidade, gente, é óbvio que o tempo vai ser reduzido, né? Então, nós vamos ter aí já um exemplo, ó, bem interessante de grandeza, ó, de grandeza inversamente proporcional, né? Grandeza inversamente proporcional. Ó, aqui eu tenho velocidade, eu botei na tabela 80 km por hora, aí ele percorre o tempo lá em 50 minutos. Aí aqui ele aumentou a velocidade, ó, aumentou 20 km por hora para 100. Qual vai ser esse tempo? Então aí a gente vai montar, né, agora a regra de 3, vai montar a proporção. Aí vamos usar a técnica da setinha, eu disse para vocês, bota a setinha aqui, ó, bota a setinha aqui. Agora, como essa grandeza ela é inversa àquela outra, a setinha agora ela já vai mudar de sentido, viu, gente? Porque quando a gente for formar a proporção, olha como é que vai ficar essa proporção. Ela vai ficar assim, ó, lá na frente eu vou mostrar para vocês. 50 para x vai ser igual a quem? Aí agora eu ponho 100 para 80, viu? 100 para 80. Eu não posso botar 80 para 100, porque aí as grandezas são inversamente proporcionais. Certo? Então vamos lá para a resolução. Ó, vamos ver como é que fica. Ó, aí eu botei as setinhas, tá vendo? Do jeito que eu mostrei lá anteriormente. Vamos agora montar a proporção. Ó. 50 para x igual a 100 para 80. A gente pode fazer isso, né? A gente pode cortar. Corta aí um zero daqui com um zero daqui. Aí faça aqui a proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí eu vou ter x vezes 10 ou 10x, é a mesma coisa. E eu vou ter aqui 50 vezes 8. Fazendo aí esse cálculo, vai ficar assim. 10x igual a 50 vezes 8, né? Dá 10x igual a 400. Resolvendo aí, vai ficar 400 dividido por 10. 400 por 10 vai dar o quê? 40, né? Então o valor aí vai ser 40, ele vai gastar 40 minutos para fazer aquele percurso, beleza? Olha outro exemplo aqui, eu tenho um exemplo 3. Eduardo comprou 3 camisas e pagou esse valor, 120. Quanto ele pagaria se ele comprasse 5 camisas do mesmo tipo? Ó, 3 camisas pagou 120, se ele aumentar o número de camisas, vai aumentar esse valor, né, que ele vai pagar. Já dá para você sacar aí qual é o valor? Porque aí nós vamos ter o quê? Duas grandezas diretamente proporcionais. O aumento de uma vai implicar no aumento proporcional da outra, né? Mas vamos resolver isso aí, ó. Ó, eu tenho aqui, ó, camisas 3 e 5. Aí o preço, eu botei aqui os preços, né? Ó, olhem aqui que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então você vai pôr a setinha, ó, onde tem a incógnita. Eu botei a setinha para baixo. Aí a outra setinha vai ficar do mesmo jeito. Porque isso aqui, gente, para quando vocês forem montar a proporção, ó, ela vai ficar assim, ó. 120 para x vai ser igual a 3 para 5. Isso aqui é a proporção. A igualdade das duas razões. Faz agora o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí nós vamos ficar com 3x igual a 120 vezes 5. Vamos lá para a resolução, ó. Fica assim, ó, a proporção. Aí a gente faz aqui, ó, 3x igual a 5 vezes 120. Quanto vai dar isso aí? Vai dar 3x igual a 600. Aí nós fazemos x igual a 600 por 3. X vai ser igual a 200. Ok? Vamos agora para o exemplo 4. No exemplo 4, nós temos também aqui outra situação. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia, ela realizou determinada obra em 20 dias, ó. Se eu usar 8 operários, eu vou gastar o quê? 20 dias para concluir a obra. Agora, se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, né? Ó, a gente está reduzindo o número de horas por dia para 5 horas. Em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho?
Será que se eles trabalharem só 5 horas por dia, eles vão concluir em menos tempo ou em mais tempo? Em menos dias ou mais dias? Então vamos analisar aqui, ó. Nós temos a tabelinha que eu montei, horas por dia, ó. Quando for 8 horas, eles conseguem fazer em 20 dias. Aí ele está diminuindo aqui as horas. Aí vai concluir isso em X dias. Eu boto a setinha na incógnita, ó, no sentido da incógnita. Agora eu analiso essas duas grandezas. Você percebe aí que essas duas grandezas são o quê? Inversamente proporcional, né? Aí, ó, agora a setinha do outro lado, ó, ela é o contrário dessa. Porque quando nós formos montar aqui a proporção, ela vai ficar assim, ó. 20 para x igual, aí inverte aqui agora, 5 para 8. Aí depois faz a proporção aqui, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vamos lá para a resolução. Olha como fica. Olha. 20 para x igual a 5 para 8. Aí faz a proporção aqui, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Fica como? 5x igual a 20 vezes 8. Resolvendo, 5x igual a 160. Agora x é igual a 160 por 5. X é igual a quanto? 32. Ok? Vamos agora resolver alguns probleminhas, né? Aí, ó, vamos ver. Eu tenho aqui uma questão 1, uma questão proposta pra gente fazer aqui, né? Pra você aprender mais. Ó, uma pessoa bebe 3 copos de água a cada 2 horas. Ó, 3 copos a cada 2 horas. Se ela passar acordada 16 horas por dia, quantos copos de água ela vai beber? Vamos montar isso aí numa tabelinha, tá? Ó, são 3 copos a cada 2 horas. Aí ela vai passar 16 horas acordada. Então vamos lá. Quantos copos de água ela bebe? Ó, voltando lá. 3 copos a cada 2 horas. Então, ó, 3 copos a cada 2 horas. Aí ele está dizendo lá, ó, se ela permanecer 16 horas por dia acordada, quantos copos ela vai beber? Então vamos botar aqui 16 aqui. E aqui eu quero saber a quantidade de copos. Como é que eu vou fazer aí, professor? Ó, pessoal, vamos botar setinha. Setinha aqui na incógnita. Agora vamos analisar. Ó, se em 2 horas por dia ela bebe 3 copos de água, se ela passar 16 horas, ela vai beber mais água ou vai beber menos água? Ela vai beber mais águas, né, gente? Então aqui nós vamos ter que essas duas grandezas, elas são o quê? Direta. Então a gente põe setinha no mesmo sentido. Agora vamos montar a proporção. A gente monta, ó, 3 para x vai ser igual a quem? A 2 para 16. Agora você faz o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nós vamos ficar com 2x igual. Aí agora, pessoal, vai ficar como aqui? Vai ficar 3 vezes 16, né? 3 vezes 16, 3 vezes 6, 18, dá 48, né? Aí agora a gente faz x igual a 48 dividido por 2. Onde esse x vai ser igual a quanto? A 24. Então a pessoa vai beber 24 copos, né, de água. Vamos para a próxima questão. Ó, eu tenho aqui. Pedro precisa ler alguns livros para o vestibular. E notou que em 3 horas de leitura, ele consegue ler 70 páginas. Caso ele mantenha esse mesmo ritmo, quantas páginas ele conseguirá ler em 6 horas? Ó, em 3 horas ele lê 70 páginas. Vamos lá montar, ó. Quantas páginas ele lê? 70 em 3 horas. Aí vamos voltar aqui. E se ele passar agora 6 horas, ó. Se ele passar 6 horas lendo, quantas páginas ele vai ler? Vamos analisar. Ó, se em 3 horas ele lê 70 páginas, se eu dobrar as horas, gente, ó, se eu dobrar as horas, ele vai aumentar o número de páginas, né? Então essa grandeza, ela vai ser direta com essa. Ó. Então a gente bota a setinha no mesmo sentido. Monta a proporção. 70 para x é igual a quem, pessoal? A 3 para 6. Aí você faz a proporção aqui. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu vou pegar 3 vezes x, vai ficar 3x igual 70 vezes 6. 6 vezes 7 dá 42, dá 420, né? Aí agora eu faço x igual a 420 dividido por 3.
x vai ser igual. Você faz a continha, 420 dividido por 3. 1 vezes 3 é 3 para 4, 1. Aí 4 vezes 3, 12 para 12, 0. Vai dar 140, né, pessoal? Pronto, ó. Então, ele vai ler 140 páginas. Ó, dobrou o horário de leitura, vai dobrar o número de páginas, né? Outra questão. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores? Ó, 5 professores gastam 12 dias. Vamos lá, montar. 5 professores gastam 12 dias. Agora, 30 professores vão gastar que tempo? Então, vamos aumentar aqui o número de professores, ó. 30 professores, eles vão gastar quantos dias? Pessoal, vamos analisar. Essas duas grandezas aqui, número de professores e dias, ela vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Vocês percebem aí, ó, se eu aumentar o número de professores, os dias gastos para correção vai diminuir, né? Se eu aumentar o número de professores, então nós vamos reduzir o número de dias. Então eu vou botar a setinha aqui, ó, na incógnita, e a setinha dessa daqui, ela vai ficar o contrário, porque as grandezas aí são inversamente proporcionais. Agora vamos montar a proporção para resolver, ó. A gente faz 12 para x é igual a quem? A 5 para 30. Aí faz a proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós vamos ficar com 5x igual, aí 12 vezes 30, né? Então, você faz 30 vezes 12, ó, 12 vezes 30, nós temos aqui 0,6, dá 360. 360, aí x vai ser igual a quem, pessoal? 360 dividido por 5. Vamos fazer essa continha para ver quanto dá? 360 por 5 vai dar aqui um 7, né? 7 vezes 5, 35 para 36, 1, 10, dá 2, 2 vezes 5, 10 para 10, 0. Então, vai dar o quê? 72. Então, ele vai precisar o quê aqui? No caso, 72, vamos verificar, não bateu aqui não, deixa eu ver, 5, olha só, pessoal, que erro aqui eu cometi, por isso que é importante, né? Vamos corrigir aqui, tá errado. Vamos aqui, ó, a proporção não foi montada corretamente, eu não tive atenção aí, ó, mas aí vamos fazer essa correção, vamos fazer a correção aqui agora, tá? Vejamos, ó, eu boto 12 para x, 12 para x, igual. Olha a importância dessa setinha. Se eu venho descendo aqui, ó, o sentido da setinha, eu tenho que subir. Então, eu vou botar 30 para 5. Agora sim, né? Cuidado, para não cometer o erro aí, né? Que foi mostrado. Então, faz a proporção. Então, 30 vezes x igual 5 vezes 12 dá 60. Aí agora nós vamos fazer x igual a 60 por 30. Aí vamos ter aí x igual a 2, pessoal. Ó, se eu aumentei o número de professores, é óbvio que ia diminuir o número de dias. Então aquela provocação lá do erro foi justamente para você ficar atento nessa colocação da setinha. Muito importante isso na montagem da proporção, certo? Vamos para mais outro. Eu tenho aqui a questão 4. 2 pedreiros, trabalhando juntos, conseguem construir um certo muro em 6 horas. Se ao invés de 2, a gente usasse 3 pedreiros, né? Nós vamos aumentar o número de pedreiros. Será que eles vão construir o muro em menos dias, em menos horas, né? Vamos lá. Quantos pedreiros aqui? Ele diz 2 pedreiros, eles gastam 6 horas, né? Então, 2 pedreiros, ó, 2 pedreiros, eles vão gastar 6 horas. Aí agora, se eu usar 3 pedreiros, eles vão gastar X horas. Vamos analisar agora, pessoal. Será que essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Ó, se eu aumento o número de pedreiros, eu vou aumentar as horas de trabalho? Não. Ó, se eu aumentar o número de pedreiros, essa quantidade de horas vai diminuir. Então, vamos pôr aqui a setinha na incógnita. Aí, eu já concluo aí que nós temos grandezas inversamente proporcionais.
Então eu vou botar a setinha aqui o contrário, ela vai ficar assim, ó. Agora vamos montar a proporção, ó, 6 para x, ó. Sentido da setinha, cuidado, 6 para x igual, ó, 3 para 2 e não 2 para 3, viu, gente? Então 3 para 2. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então eu vou ter aqui 3x igual a 12. X igual a 12 dividido por 3. X vai ser igual a 4, né, pessoal? Então, olha, eu aumentei o número de pedreiros, eu vou diminuir o número de horas trabalhadas, ok? Então tá aí as respostas, só pra gente conferir o resultado, né? Vocês tentem fazer isso aí sozinhos, né? Pra exercitar.